Ontem o Nubank estreou uma nova campanha com o ator Matt LeBlanc, o Joey da série Friends, e tem sido um verdadeiro sucesso em menos de 24 horas. Dá uma olhada nesses números. Aqui a data de publicação do vídeo no YouTube, 4 de novembro, 6,5 milhões de visualizações em aproximadamente aí 24 horas. Lembrando que o canal do Nubank é sim muito grande, né? Tem quase 2 milhões de inscritos, agora deve ter crescido com a viralização. E mesmo com esse canal grande, né, que já se esperava um bom resultado, o vídeo superou o tamanho da conta do Nubank no YouTube. Então dá para afirmar com certeza que houve um sucesso na distribuição dessa campanha, nesse conteúdo orgânico, não é? 6,5 milhões de visualizações é muita coisa. Na data em que gravo este vídeo, né, praticamente 24 horas depois dele ter sido soltado, o vídeo se encontra entre os maiores, né, os mais vistos na plataforma, está em 12º nos vídeos em alta, como você pode ver aqui. E o sucesso do vídeo também é visto aqui nos comentários, né? Por exemplo, o Marcos aqui falando que essa é a primeira vez que eu entro no YouTube para assistir uma propaganda. O outro falando aqui, foi a propaganda mais gostosa que eu já assisti na minha vida inteira, etc. Tem vários comentários aqui interessantes. Aqui também com o plugin do iQ, né? A gente consegue ver algumas coisas interessantes, como por exemplo, o gráfico de crescimento das visualizações nas últimas 24 horas. Então você pode acompanhar aqui, né? A gente vai acompanhando que, por exemplo, 4 horas depois de publicado, o vídeo já tinha 2 milhões de views. Em 4 horas. Em 4 horas já tinha superado o tamanho da audiência do Nubank no próprio YouTube. Então, aqui, se a gente for pegar, ó, em 1 hora, tinha batido praticamente ali o tamanho da audiência do Nubank no YouTube. Então, é um grande case, né, de marketing aqui, de branding, e a minha proposta com esse vídeo é analisar não só os aspectos gerais, né, da campanha, que isso eu acredito que muitas pessoas vão falar, mas eu quero olhar precisamente para o roteiro, como o vídeo é construído. Por quê? Porque a minha intenção aqui é ajudar criadores de conteúdo, mentores, enfim, quem vende conhecimento na internet. Como nós podemos olhar para esse excelente case do Nubank e dentro da nossa própria realidade, que na maioria dos casos não tem um orçamento como o do Nubank para contratar um ator famoso de Hollywood, nós podemos adaptar tudo isso e aplicar nas nossas estratégias, nas nossas táticas de comunicação, certo? Então, eu vou analisar esse vídeo com você nos próximos minutos e se você ficar comigo até o fim, você vai ver ali um roteiro com algumas perguntas que você pode utilizar para causar um efeito semelhante a esse daqui. Eu vou te ajudar a construir um possível roteiro também, que na medida, guardadas as devidas proporções, também você vai poder ter um impacto bem legal na sua comunicação, certo? Então, sem mais delongas, eu vou dar play no vídeo e nós vamos acompanhando juntos o desenrolar dessa história. Então, antes de dar play, aqui está a primeira cena. E na primeira cena já tem algumas coisas interessantes. Mostra Hollywood, certo? Mostra uma mansão. Então, nós estamos nos ambientando. O que os escritores aqui do roteiro, né? O que eu imagino, os redatores, o que eles estavam fazendo? Com essa cena de poucos segundos, quer ver? Vamos ver. 4 segundos. Em 4 segundos ele te dá o contexto da onde a nossa história vai ser passada, beleza? Então isso, técnica de storytelling, certo? E aí no 5º segundo já introduz o nosso protagonista, já introduz o nosso personagem. Vamos lá. Então já começa com o Joey aqui, né, o Matt LeBlanc, falando uma frase de impacto e relativamente curiosa, né, que nos desperta o interesse. Tá, o que é isso, né? Qual que é essa decisão que vai marcar a vida da pessoa? Então, ele já sugere que algo está em movimento, né? Então, assim, apesar de usar os primeiros segundos para introduzir na história, quando ele começa a falar, a história já está em movimento. Não conta-se a história do personagem e tudo mais, até porque o personagem é conhecido. Ele apenas introduz já dentro da ação, né? É uma técnica também de roteiro, eu acho que dá para dizer que ela é usada aqui, chamada in media res. Essa técnica de roteiro pressupõe que a história deve começar logo no meio da ação, né? E não você ali enrolar muito tempo para apresentar o grande ponto que justifica a história acontecer, certo? Então isso é muito fácil de ser visto, por exemplo, na cena de abertura de Breaking Bad. Eu já escrevi um e-mail sobre isso, quem me acompanha há mais tempo, quem lê meus e-mails sabe disso. Eu detalhei essa cena de Breaking Bad, que é muito interessante. Em media res. E também os filmes de 007, por exemplo, são clássicos
dessa forma. Eles começam com tiro, porrada e bomba, na pancadaria. Então, aqui, de uma forma, né, precisa para o contexto, claro que não vai ter tiro, claro que não vai ter porrada, mas ele já traz uma frase na primeira fala que tem a ideia de abrir uma curiosidade na cabeça de quem tá vendo. E aí ele intensifica isso olhando pro lado e falando com o nosso segundo personagem, um pato. Então esse pato aparece aqui. Por que tem um pato aqui? As pessoas geralmente não têm um pato como pet, né, como animal de estimação. Geralmente é um gato, um cachorro, coisas do gênero. Ele tem um pato do lado aqui da bancada da mesa onde ele tá. Vamos ver. Então ele solta a frase e diz: esse or this one. Ou esse. Então aqui já tem um primeiro alívio cômico, né, próprio do Joey, próprio do Matt LeBlanc, que ele tá conversando com o pato e dizendo que é uma decisão de uma vida escolher entre um barco e outro. Meu último pato era muito mais bem decidido. Então, assim, mais um alívio cômico, né, para ambientar ali o espectador, né, dar o clima, dar o tom da comunicação do vídeo, né. Então, bem-humorado como tinha que ser, né? Então, assim, esse é um elemento clássico aqui, de uma forma geral, nessa construção. O que a gente tem? A gente tem esse elemento de nostalgia, tem o elemento de humor, que são unificados, né? Estão presentes na participação do próprio Matt LeBlanc. Então, aqui é onde eu imagino que a maioria das análises vão ficar e a gente vai aprofundar um pouco mais a partir de agora. Ele conversa com o pato e aqui entra, né, o primeiro ponto interessante que diz respeito ao Nubank. Ele tenta comprar o barco, mas o cartão dele é rejeitado. Então, ele já coloca, imaginando, o Nubank já coloca o personagem, o protagonista, dentro de uma situação que se relaciona com o público-alvo do Nubank, certo? Então, as pessoas conseguem se relacionar com isso, porque qualquer pessoa que já tentou fazer uma compra na internet, uma ou mais compras na internet, já passou por isso. Mesmo você tendo qualquer tipo de liberdade para fazer a compra, você tinha crédito, tinha dinheiro, às vezes o cartão ele é rejeitado. Então, ele já cria uma situação que permite essa conexão com o público. Isso é muito importante. What? This has never happened to me before, I swear. Alívio cômico. Eu vou ligar para o meu assessor financeiro. Então, aqui, o Nubank ele já introduz uma outra situação. Ele constrói em cima do primeiro elemento, que é ter o cartão rejeitado, e coloca uma segunda camada, que é o assessor financeiro. Quem conhece o Nubank sabe que eles não oferecem isso, né? Tipo, pelo contrário, a boa parte da comunicação é justamente em cima do fato de você não precisar desse cara. É simplificar a sua vida. Então, aqui eles estão construindo uma cena da situação da pessoa que ainda não faz parte do Nubank, né? Da pessoa que vive um problema, da pessoa que vive uma vida ruim nesse contexto. Certo? Então vamos ver. E aí tem o assessor, né? Então já começa a interação com o assessor, inclusive de um tom meio debochado, né? Falando com o próprio cliente. Então é uma forma muito sutil do Nubank torcer a faca em cima desse problema, que é ter que lidar com esse tipo de profissional. Eu só compro o essencial, ele fala. E aqui tem um ponto já do roteiro, ó. A gente tá em 53 segundos de vídeo. Aqui é um ponto chave, porque as pessoas que assistiram até aqui, beleza, legal, elas podem estar interessadas, mas você precisa continuar segurando a atenção das pessoas, retendo a atenção e dando mais informações para ela. E olha o que eles fazem. Ele fala, né? Será que você tem dinheiro na conta? If you have enough money in your account. How can I have no money? Aí o Joey responde, como eu posso não ter dinheiro? Eu só compro o essencial. Alívio cômico, uma estátua, quadros, sapatos, aqui tem, sei lá, carrinho, barcos na piscina. Aí ele diz, você sabe que eu acompanho suas despesas. Então aqui mostra, é um alívio cômico para dar mais informações sobre o nosso personagem. E olha que interessante, o que eu acredito que pode ter passado na cabeça, né, dos redatores da produção. Eles apresentam o pato como ali um personagem para fisgar a atenção do cara logo de início, né, do espectador, como a gente viu. E isso não é respondido, isso fica meio que uma incógnita. Concorda? Por que tem um pato ali? Tudo bem, quando a gente tá vendo, às vezes a gente não para e pensa nisso conscientemente, mas abre uma janela de, caramba, que merda é essa? E não é respondido. Então, em 1 minuto de vídeo, quando chega aqui perto de 1 minuto, praticamente 50 segundos depois que o pato é apresentado, a resposta para a pergunta do pato é respondida aqui. Porque esse cara é sem noção, porque esse cara tem uns gostos exóticos, porque ele gasta com coisas malucas, né? Então ele tem barcos dentro da piscina dele, ele tem um monte de quadro de patos. Então o pato, apesar de não ter uma resposta concreta do porquê o pato é um animal de estimação, isso de uma maneira muito sutil no roteiro é fechada essa pergunta para que o roteiro consiga se desenvolver. Percebe? Então, muito interessante isso daqui. Então, aí aqui tem um ponto interessante. Também descrevendo o nosso público, que o público aqui do Nubank,
que está sendo atingido, que o Nubank está buscando conversar, é um público que assistiu Friends, certo? É o que faz sentido. Eles trouxeram um dos grandes astros dessa série, famosíssima, mas famosíssima principalmente durante a década de 90, começo dos anos 2000. Quem assistiu essa série? São pessoas que têm ali de pelo menos uns 30 anos, eu diria, de 30, 45, 50 anos. Eu acho que é a grande faixa etária que o Nubank está mirando aqui. E esse público, um pouco mais velho, com já 10, 15 anos de carreira, trabalhando profissionalmente, esse cara já tem dinheiro, já tem algum dinheiro. Beleza, ele pode não ter o dinheiro do Matt LeBlanc, mas ele tem dinheiro no banco. Ele tem capacidade de fazer aquisições na internet, certo? Então, é interessante que isso daqui, de uma forma muito sutil, na minha visão, também relaciona com o público, né? O roteiro é posto de uma forma para gerar mais identificação entre o público e o Matt LeBlanc, apesar da extravagância, apesar da excentricidade dele, né? Do jeito esquisitão que o personagem está sendo apresentado aqui. Então, aí mais uma vez a gente vê aqui o assessor como um personagem chato, uma espécie de inimigo, né, que dificulta a vida do protagonista, que lembre-se, o protagonista é sempre o público-alvo, né? O Matt está personificando o público-alvo da Nubank. Então ele fala, deixa eu te perguntar uma coisa. Yes, and before you blame me, I did enter the numbers correctly. Mas Matt, você desbloqueou o cartão. E aí o assessor começa a dizer uma série de passos para ele desbloquear o cartão de crédito. Mais uma vez é a Nubank torcendo a faca num problema corriqueiro das pessoas que ela quer atingir. Ou seja, dos brasileiros que acabaram de receber um novo cartão, querem fazer uma compra e tem que seguir uma série de passos burocráticos para ter o seu cartão desbloqueado. Depois, o Nubank vai oferecer o quê? A simplicidade, a facilidade. Então, mais uma vez, ainda aqui no roteiro, está sendo construído todo esse cenário de problema, de dificuldade. Account services, bank card activation. Okay, you said that's simple, and then you listed like 12 instructions. I know you got it, Matt. Okay, I'll give it a go. E aí o assessor vai embora, e aí tem mais alívios cômicos, senha, o pato aqui presente, how you doing? E agora tem uma sacada muito boa. Sua conta foi bloqueada. Então também é algo que muitas pessoas já viveram, já passaram por isso, quando você esquece sua senha, tenta acessá-la mais de 3, 5 vezes, e o aplicativo ali, o site do banco bloqueia o seu acesso temporariamente porque você errou a senha, né, com medidas de segurança. Então ele intensifica mais o problema, com detalhes muito concretos da vida da pessoa. Esse é um erro, né, que muita gente comete na hora de escrever, na hora de, seja escrever no roteiro, seja se comunicando para um lançamento de um infoproduto, para um lançamento de mentoria, é não conseguir de uma maneira concreta descrever os problemas pelos quais o público-alvo passa. O que acontece numa terça-feira cinzenta com o seu público-alvo? Esse é o ponto. Então aqui, claro, de uma maneira super bem humorada, muito bem escrita, muito bem produzida. E aqui vai entrar um ponto do vídeo que eu confesso pra vocês que eu achei meio aí aparece, sei lá, o alter ego dele aqui falando com ele no espelho. Eu achei uma solução meio viajada, assim, achei que coloca um elemento meio esquisito, mas beleza, encaixa pelo tom cômico, o tom de humor e tudo mais. E o que é interessante, esse alter ego aqui, esse outro Joey falando com ele, já muito bem resolvido, ele já começa falando que, essa coisa de banco não precisa ser tão complicada. Ou seja, começa a transitar para uma possível solução. E essa transição é muito interessante. Muitas pessoas, quando apresentam um problema, vão direto para uma proposta, né, para uma CTA, uma proposta de valor muito rápido. E veja como eles vão conduzindo a ideia de uma maneira muito sutil. Olha, essa coisa de banco aí que você está sofrendo não precisa ser tão complicada. Tell me about it. What if E se eu te disser que você pode ter um banco onde tudo é fácil? Então, tá jogando pro público, deixando ele imaginar. Onde dá para resolver tudo com um app no celular. Oh, I'm listening. Conta mais. Então, olha que interessante, esse papel aqui do alter ego do Joey eu vejo quase como um gênio da lâmpada. Tem aí um exercício de copy que é proposto por diversas pessoas aí, eu não saberia dizer o nome de uma, mas eu já vi muita gente falando sobre isso, que é a ideia de você perguntar para o seu público, olha, se existisse um gênio da lâmpada e você pudesse fazer um pedido para ele para realizar algum desejo relacionado aqui ao nicho, ao mercado, à nossa área de atuação, qual seria o seu pedido? Então, de alguma forma, o Nubank brinca com isso. Né? E se eu te dissesse que dá para ser muito fácil? E se eu dissesse que tem um app
que é muito simples de usar e ele fica só no seu celular. Porque aí também é um outro ponto interessante. No começo do vídeo, o Joey ele tá comprando ali o barco com o notebook e não com o celular. Então também é mais uma realidade que ajuda a compor essa situação ruim, dura, que está sendo descrita por todo o vídeo. A resposta está no seu nome, você consegue. LeBlanc. Matt LeBlanc. Yes. Então aqui, de uma maneira muito inteligente, né, eles fecham as pontas do roteiro e justificam o porquê do nome da campanha ser Nubank, sem o K no final, com o C do LeBlanc. Então, a brincadeira, assim, eu achei muito inteligente a solução, né, o jeito que eles colocam, como eles constroem isso tudo, apesar do gênio da lâmpada ali ser meio nada a ver, na minha opinião, mas encaixa, né, funciona, um negócio super bem humorado, é claro que funciona. E aí ele começa numa empreitada para desenvolver esse banco que é fácil de usar, né? Aqui agora eu tirei o volume para a gente acelerar, porque é quase como um B-roll do Joey trabalhando, né? Então mostra a construção dele, ele nota a cor roxa, ele fala, sim, é isso, essa é a cor roxo, ousado. Então ele começa essa construção do aplicativo, né? Do banco do Matt LeBlanc, e ele tá lá, tem o pato estiloso e tal, eu vou dar uma acelerada no vídeo pra gente ganhar um tempinho. Então ele vai construindo tudo, tem o cartão de crédito divertido, aí tem aqui o lance do celular, inteligente, boa, até que chega, né, nos finalmente, onde ele termina o serviço, construiu tudo, e ele diz, que dia. E aí ele vai estar pronto para relaxar, e muda a cena para o que a gente imagina ser o escritório do Nubank aqui no Brasil. E aparece, então, 2 novos personagens funcionários do Nubank. Então aqui, já indo para os finalmente do vídeo, a gente está em 4 minutos e 26 desse vídeo de 6 minutos, né? Um vídeo relativamente longo, assim, para uma campanha publicitária. Quase um mini episódio de Friends, né? Exagerando. Ele traz mais um conflito. Mais um conflito para conseguir sustentar até o final e apresentar mais informações que precisam ser apresentadas nessa campanha. Então ele vai lá e mostra, né, o Nubank, né, que foi criado pelo Matt LeBlanc. Ele até fala que I gave all my money to Mr. LeBlanc, the best decision of my life, né? Tá escrito você. Então ele tem até uma citação brincando aqui tem uns easter eggs, né, aqui na produção. Mas quem faria isso? E aí volta para o Matt LeBlanc, aí volta o assessor, Huge in Brazil, actually. faz exatamente o que o seu faz e muito mais, até porque o Nubank não poderia se igualar com um cara ali que mesmo, de uma forma muito humorística, de uma forma ficcional, criou um aplicativo, criou um banco do nada, o Nubank não poderia se igualar a ele, então faz muito mais. Acabei de enviar o app deles. Aí ele dá uma olhada, e aí já tem uma certa propaganda aqui, né? Peça o seu cartão Nubank inserida dentro do vídeo, muito sutil, mas o cara que está vendo, conhecendo o Nubank, bate o olho nisso, se interessa. E aí vai para a cena final, onde mostra a ligação entre o Matt LeBlanc e a diretoria lá do Nubank. Ambientação, mostrando aonde vai ser da onde está sendo feita a ligação. Ali ficou, foi dentro do pato. A gente sabe. Então aqui, muito interessante também, ele está aliviando a culpa, no caso do Matt, mas que reflete para todo o público, né? Nós sabíamos que você queria de um banco para cuidar do seu dinheiro sem complicações, queria um app, uma facilidade. Então tá aliviando a culpa ali do cara. Complications, where you could take care of all your needs directly through an app. Para resolver tudo direto no app. Então ela tá falando isso e ao mesmo tempo ela está comunicando qual é a proposta de valor do Nubank. Alguém que estará lá sempre com você. Então essa foi para os fãs de Friends. Guess what? We already do that. Adivinha? Nós já fazemos isso. Nubank faz tudo isso. Am I in trouble or not? No, we love your work, man. In fact, would like to offer you a deal. Quer fazer uma proposta. Então, de uma forma muito bem-humorada, ele, né, fecha as pontas ali desse roteiro, que é um início de campanha. Então, note que eles apresentaram o problema, deram ênfase para o problema, torceram a faca em cima do problema, como a gente gosta de dizer no copywriting, e foi transitando para a solução. Só que nessa transição sutil para a solução, eles começaram a apresentar alguns pontos altos do Nubank sem muito detalhe, sem ser uma forma muito concreta. Claro, teve ali toda a atuação do Matt para criar, né, criando o banco e tudo mais, só que eu suponho que a solução de forma concreta, assim como a gente viu os problemas atuando de forma concreta na vida do Matt, as soluções concretas elas vão aparecer depois, nos próximos vídeos do Nubank com o Matt. Então aqui a gente vê,
né, de uma forma muito simples, um roteiro muito bem construído, com vários pontos altos, né, de copy. E o que eu acho interessante, que eu queria trazer para você aqui, já para você concluir esse pensamento e eu te apresentar as perguntas que eu prometi no início do vídeo, que vão te ajudar a criar roteiros semelhantes. Primeiro, essa estrutura de comunicação, ela é clássica. Ela é muito clássica. Só que ela é tão bem feita a nível ficcional, a nível de produção, de encenação e tudo mais, porra, contratando um astro de Hollywood para fazer o negócio, que a gente quase nem percebe se a gente não está com o olhar treinado, se a gente não está olhando com cuidado no roteiro. Qual que é essa estrutura? É uma estrutura de antes e depois. Antes de conhecer o Nubank, depois de conhecer o Nubank. A parte do depois, como eu disse, provavelmente eles vão enfatizar nos próximos vídeos da campanha. Nesse primeiro, ela fez questão de destacar o problema, reforçar o problema, mostrar como é chato conviver com essas questões burocráticas de bancos, de finanças e tudo mais. E agora eles vão migrar, certamente, para essa parte de solução nos próximos vídeos da campanha, que eles vão bem aproveitar, primeiro, o sucesso aqui já de 24 horas do vídeo publicado, assim como também vão aproveitar a presença desse astro de Hollywood. Então, é uma estrutura de antes e depois. Lembrando a ênfase que eles deram no antes. Para te ajudar a passar por isso, eu trouxe aqui algumas perguntas que eu utilizo. Eu aprendi essas perguntas pela primeira vez com o Leandro Aguiari. Ele foi um dos que deu essas perguntas, eu adaptei pouca coisa, praticamente é tudo dele aqui. Faz muito tempo que eu aprendi isso com ele, acho que deve fazer uns 4 anos, talvez 5 anos. E eu tenho utilizado desde então para coletar depoimentos. Por que isso é interessante? Porque quando você tem os depoimentos do seu cliente, ou mesmo seguidores, caso você ainda não vendeu nada na internet, os meros seguidores, né, quem acompanha o seu conteúdo, já pode ser alvo, vamos dizer assim, de uma entrevista, né, de um bate-papo onde você começa a pegar feedbacks. E esses feedbacks, essas respostas servem de matéria-prima para você construir um roteiro como aquele. Mesmo que você não use questões ficcionais, mesmo que você não tenha um ator, não tenha verba para fazer uma produção como do Nubank, você consegue pegar esses elementos e inseri-los dentro do seu conteúdo, mesmo que seja um vídeo simples, mesmo que seja um carrossel. Porque o que eu busquei fazer no roteiro, espero que tenha ficado claro, é desconstruir o que está sendo dito, de modo que, claro, se você tem uma verba, um orçamento como o Nubank, maravilhoso, você faz uma produção hollywoodiana. Mas se não tem, você usa os mesmos elementos na medida que você consegue, seja com um carrossel no Instagram. Então aqui estão algumas perguntas para você coletar depoimentos, né? Entrevistar os seus clientes ou seguidores. Primeiro, me conte um pouco sobre a sua história. Então, quem é você, qual é o seu nome, qual a sua idade, onde você mora, o que você faz da vida, qual a sua profissão, coisas evidentes relacionadas ao seu mercado. Depois, qual era o seu problema antes de conhecer o produto ou o serviço em questão. E aí note, é óbvio que essa pergunta não está explicitada no vídeo do Nubank, porque perderia toda a graça do vídeo. Mas a resposta para essa pergunta está inserida de uma maneira cinematográfica, por assim dizer, ou hollywoodiana, de apresentar a questão e fazer com que ela se relacione com o público-alvo. Qual era o seu problema antes de conhecer o Nubank? Pô, eu tinha, sei lá, transações de compra na internet sendo negadas a toda semana. Eu tinha dificuldade de conseguir, sei lá, desbloquear o meu cartão ou qualquer coisa do gênero que a gente viu lá no roteiro. Então, esses são os problemas. Aí entra muito bem a atuação do Matt LeBlanc, né? Porque ele mostra a frustração, ele mostra a irritação, então mostra inclusive, né, que olha, parece um alter ego para querer resolver aquilo. Então, a parte do sentimento, você tentar extrair isso do seu público é uma informação muito importante. Não só para você saber como o seu público vive com aquilo, mas também para você direcionar o seu conteúdo para esse tipo de sentimento. E, claro, apresentando o seu produto depois como uma forma de solucionar o sentimento ruim. 4. Como você conheceu o produto ou serviço? Porque decidiu dar um voto de confiança nele. Aqui não está explicitamente dentro do roteiro, lá, né? Tá bem mais cinematográfico, tá naquela maluquice, né? Do cara ter criado um banco com um nome muito parecido com o do Nubank, etc, etc. Mas é interessante você perguntar isso para o seu cliente ou para o seu seguidor. Depois, me conte um pouco mais sobre as dificuldades ao usar o produto ou serviço. Então, isso daqui dá uma carga muito legal de realismo para a coisa. Porque nem sempre, ou na verdade, na maioria dos casos, assim que você começa a utilizar uma solução, você não resolve tudo de uma vez. Não é num piscar de olhos, né? Para a maioria dos casos. Então, quando você coleta isso dos seus clientes,
é interessante de dois modos. Primeiro, do ponto de vista de marketing, ele traz ali uma sensibilidade muito interessante para comunicar para o público e mostrar, veja, isso é real, cara. Ele teve uma dificuldade no início, né, que mostra para a pessoa que, pô, é verdade isso aqui que ele está falando, né? Abaixa um pouco o ceticismo do público geral sobre, nossa, ele está me vendendo uma solução mágica. E o segundo motivo é que isso te dá informação para você melhorar o produto. Então a pessoa fala uma dificuldade que ela teve, você pega isso e fala, caramba, eu vou mexer aqui nas pontas para que isso fique mais fácil, não se torne mais uma realidade para os próximos clientes. Número 6. Quais resultados reais que o produto ou serviço trouxe para a sua vida? Então isso daqui, como eu disse, provavelmente vai ser explorado pelo Nubank nos próximos vídeos da campanha, mas, evidente, você tem que perguntar isso para o seu cliente, para o seu seguidor que está sendo entrevistado. Você quer saber, né, qual que é a transformação que ele teve, porque isso também serve como material para marketing, né, para comunicação. E, por fim, 7. O que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou que seria possível, resultados reais, através do produto ou serviço. Então aqui é um benefício a mais, né? Um benefício adicional que as pessoas geralmente não falam de bate-pronto se você não perguntar, e muitas vezes são benefícios até mais interessantes, porque ele traz geralmente o benefício do benefício, que é muitas vezes o que as pessoas estão buscando. Vou te dar um exemplo. Aqui no mercado de negócios, né, no mercado de marketing digital, muitos dos produtos prometem uma transformação de ganho financeiro. Então, qual é o resultado real que o produto XYZ trouxe para sua vida? Pô, fiz uma puta grana, agora eu tô ganhando, sei lá, R$1 milhão por mês. Ótimo, muito tangível. Agora, o que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou que seria possível? Então aí pode falar, cara, eu tô com muito mais liberdade para contratar pessoas, tô com tempo livre, eu não esperava que isso fosse acontecer tão rápido. É um benefício do benefício, né? Então é sempre muito interessante a gente perguntar isso daqui também para os nossos clientes. Muito bem, nós fizemos essa análise aqui do vídeo do Nubank com o Matt LeBlanc, nessa campanha inédita que está bombando, né? Como você viu, a gente viu aqui, as visualizações não nos deixam mentir, 6,7 milhões de visualizações agora, já cresceu, ó lá, tá crescendo a todo momento enquanto eu faço esse vídeo, e eu busquei trazer, desconstruir um pouco esse roteiro, mostrar alguns elementos interessantes que você pode, na medida do possível, implementar no seu marketing, na sua comunicação. Agora o que eu quero te pedir é, se você chegou até aqui, pô, deixe sua curtida, deixe o seu comentário, me diga se você gostou dessa campanha, se faz sentido ter mais vídeos como esse aqui no canal, se você gostou dessa análise, se você saiu com algo valioso para implementar no seu dia, e até te incentivo. Use essas perguntas, mesmo que não todas, algumas delas, para falar com os seus seguidores, para falar com os seus clientes, que eu não tenho dúvida que você vai ter um bom material, uma boa matéria-prima para usar nas suas comunicações. Certo? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.